Me chama que eu vou, Requião, volta meu irmão. Me chama que eu vou, Requião, governador. O meu não tem. Mas vamos lá, minha gente. Eu tô aqui hoje na companhia da nossa vice-governadora, Rosane Ferreira, que vai entrar logo depois no debate. E contamos também aqui com o Rafael Greca, que vai participar da nossa conversa hoje. Vamos começar comentando o programa de televisão. Minha gente, nós sabemos, todos nós sabemos, que a segurança do Paraná está um caos. O governador bota de novo aquela simulação, conta aquela história toda, contratei 10 mil homens, vou fazer 20 penitenciárias. Meu Deus, não fez nenhuma. Nós fizemos com sacrifício 12 penitenciárias. Nós contratamos 10 mil homens. E tanto o Richa como eu sabemos que a contratação esbarra na lei de responsabilidade fiscal. Nós contratamos 10 mil homens, 6.400 só para a Polícia Militar. 7 mil veículos eu comprei. Mas eu não fico apregoando isso como maravilha, porque entram policiais e saem policiais. Aconteceu comigo e acontece com o Richa. Então ele não acrescentou ninguém na Polícia Militar. Ele simplesmente, Rosane, que está aqui do meu lado, ele acabou repondo os que saíram. Foi o que aconteceu comigo também. Mas a polícia do Paraná está sem comando. Lembram da história da penitenciária de Cascavel? Uma penitenciária superlotada, com... Senta aqui do lado, Rosane. Vamos começar aqui com a Rosane. A Rosane está fora de foco. Abre um pouco aí, Fapinha. Mostrar a nossa vice aqui, informalmente. Bom, veja. Então, essa penitenciária de Cascavel, Rosane, ela estava com mais de 1.000 presos, sem comida, sem papel higiênico, sem sabonete. O sistema de controle automático das portas dos corredores e das portas das celas não estava funcionando. A comida era muito ruim e tinham 9 ou 10 agentes penitenciários para cuidar disso tudo. É falta de gestão, é uma bagunça danada. Isso explodiu. E ontem, domingo, teve uma rebelião na cadeia de Guarapuava, a mesma coisa. Isso. Agora, os presos batem o pé e o governador faz o que eles querem. O PCC, aquela organização criminosa, Rosane, está mandando nas penitenciárias. Queremos que vão tantos para cá, tantos para lá, e o governo vai cedendo. Qualquer hora dessa, eles dizem que querem vir para o Palácio Iguaçu e transferem o governador para uma penitenciária. Hoje, a coisa é tão séria que eu não vou nem conversar muito com o nosso Ezequias, porque segurança é uma coisa muito séria. Mas vamos ver aqui, eu tenho umas anotações, 1.900, meu código de entrada. Nós tivemos, nesse período, 19 rebeliões e motins em 12 meses. É verdade. Isso é ameaça para a segurança pública. Eu assisti com atenção o programa, governador, e o telespectador, ele tem que dizer como é que ele vê essa segurança. Ele se sente seguro? Você se sente seguro? Você fica tranquilo quando seu filho sai ou volta de casa? Nós tivemos todos os dias, tivemos e temos todos os dias histórias mostrando a falta de segurança ou a insegurança que sentem na própria pele os paranaenses. Rosane, nenhum presídio foi construído em 4 anos. No nosso governo anterior, nós construímos 12 presídios. As delegacias estão superlotadas. E ontem, é o que eu citei para você aqui, a rebelião na delegacia de Ponta Grossa e os bandidos de Guarapuava, e os bandidos acabam dizendo para onde querem ir. Eles acabam querendo ir para o Palácio Iguaçu. E a história de Cascavel foi terrível também, né? A rebelião de Cascavel. Com cabeças cortadas e tudo mais. Bom, 14 ataques a bancos e caixas eletrônicas por mês. É um caixa eletrônico estourado a cada 2 dias. São 14 por mês. Média de um ataque a cada 2 dias.
E já dizem por aí que aqui no Paraná tem duas formas de sacar dinheiro: ou com cartão ou com dinamite. Então, Beto, não é possível que você acredite que a propaganda que você faz está iludindo a população do Paraná. Vou fazer 20 penitenciárias. Não fez nenhuma. Está faltando gestão, está uma bagunça. A sede da Polícia Civil em Curitiba está sendo despejada por falta de pagamento. O Instituto de Identificação está sendo despejado. Eu vejo que alguns partidos políticos que têm horário na TV do TSE, do Tribunal Regional Eleitoral, estão colocando aqueles militares empurrando carros sem gasolina. Não tem gasolina para automóvel. Agora a Gleisi deu uma sapecada no Beto Richa. É aquela história toda: o governo federal me persegue, eu não tenho dinheiro. E ele mostra as casas feitas pelo governo federal como dele. Então precisou sentar o Lula lá, pegou na mãozinha da Gleisi e disse: Gleisi, cuidado com essa gente, eles mentem muito. Eu acho que foi uma postura interessante. Mas o programa do governo federal também não é programa do governo do estado do Paraná, né? Não vale para o Beto e não vale para a Gleisi. Claro. O programa do governo federal é uma coisa. Agora, eu lembro que nós, sem programa do governo federal, fizemos quantas casas, Rafael? 32 mil. 32 mil casas. E hoje, com o governo federal trabalhando, pode-se fazer muito mais, que esse apoio é importante. Mas nós fizemos casas para os quilombolas, nós fizemos casas para os índios, nós fizemos casas para o pessoal mais pobre que morava nas baixadas, e isso com recurso do Estado. E nós fazíamos, Rosane, sistema de mutirão, que custava 1/4 do preço do programa Minha Casa Minha Vida. 18 mil uma casa. É. Quanto? 18 mil reais. 18 mil reais. Uma Agora casa de veja, eu 50 não estou desfazendo do programa Minha Claro, Casa Minha Vida, claro que não. conseguiu uma escala fantástica. Mas os mais pobres não têm como enfrentar Claro o que não. custo da iniciativa privada trabalhando. E nós fizemos, começamos com 13 e terminamos com 18 mil, não foi isso, Rafael? Então, nós tínhamos um programa verdadeiro para isso. E para a polícia... As prestações eram quanto, Rafael? Prestações entre 50 e 103 reais. É isso aí, olha a diferença. Prestações entre 50 e 103 reais, que cabiam perfeitamente no salário de um trabalhador. Mas nós tínhamos programas, nós tínhamos 300 programas. Hoje não existe nenhum. E eu já falei sobre a Gleisi, ela puxou a orelha do Beto Richa, deu uma sapecada nele, com o Lula sentadinho lá do lado dela. Eu achei bacana, desmistificando essa fantasia toda. Mas eu não acredito que o Paraná se iluda com televisão. A realidade entra pela porta e pela janela das pessoas. A realidade entra nas suas casas. Meg, está entrando alguma pergunta no... Entrou uma pergunta. Onde é que entra? Aqui Me explica aí. no vídeo. Como é que eu não tenho isso? No meu aqui, o meu eu tenho que ver nas suas. Minha gente, vocês podem conversar conosco pelo Twitter, Requião PMDB, pela nossa página, requiãopmdb.com.br, pelo nosso Face. Qual é o nosso Face? Roberto Requião. Chegando mais. Roberto, Face/Roberto Requião? É isso? E nós estaremos respondendo tudo aqui. Rosane, vamos ver o que está chegando agora. De Londrina, Suzana Rosicléide Bianchi. Olha, qualquer pergunta. Eu não vou selecionar pergunta Perfeito, claro. gentil e pergunta ofensiva. Aqui é na transparência absoluta. E quem for mal criado vai também ter como resposta uma malcriação, né? O senhor Suzana Rosicléide Bianchi. O senhor consegue me explicar como conseguiu governar o Estado por 8 anos seguidos, numa época em que o dólar estava a mais de R$3, a inflação cerca de 10% e juros 20% ao ano, depois ainda teve que enfrentar a grande crise 2008-2009 e ainda assim conseguiu manter as contas públicas sem aumentar a água, sem antecipar a receita? Minha gente, o problema de água... Né? É isso. É isso aí. É a diferença, né? Agora, por que não conseguimos fazer isso? Porque acabamos com o roubo na Sanepar e na Copel. Eu, quando peguei a Copel, tinha acho que 27 diretorias, ou 23, nem me lembro mais. Eu sei que eu reduzi para 3 e acabei com as subsidiárias. E acabei com todo o desperdício.
Daí nós terminamos a usina Nossa Senhora das Graças em Guarapuava e começamos a usina de Mauá e ainda deixamos 2 bilhões de reais em caixa na Copel. Gestão, minha gente, e tudo voltado para a população. A tarifa hoje da Copel é um roubo. Eles estão vendendo energia para empresas intermediárias e recomprando depois por preços muito altos. Só 2 empresas. Uma das coisas que foi colocada recentemente pela imprensa, e isso me fez voltar à lembrança, era que você chamava para si todas as autorizações para despesas grandes do governo. Sim. Não se gastava sem a tua ciência e o teu aval. Então isso era muito importante. Isso é ter o controle do Estado nas próprias mãos. Controle de tudo. Então, exatamente. Agora, exatamente. na Copel. Porque a responsabilidade é sua. Na Copel. Eles estão vendendo energia barata e comprando de quem eles venderam energia mais cara. Só 2 empresas que operam no mercado. Do Banco Pactual, aquele banco que emprestou aquele helicóptero para o Richa, que foi passar em São Paulo, que andou caindo no aeroporto, e a Tradiner, do Donato Gulim. Compraram energia e venderam para a Copel ou para o sistema e tiveram, nesse tempo de governo do Beto, um lucro de 660 milhões. Isso projetado pelos engenheiros da Copel. E é por isso que nós estamos tendo que pagar essa tarifa de 25% mais alta. Eu já me comprometi, depois de um cálculo que o nosso pessoal fez, pessoal experiente, competente, que nós congelamos a tarifa da Sanepar por 4 anos. E da Copel, nós vamos reexaminar todos esses contratos e sem nenhuma dúvida nós vamos baixar. Porque nós congelamos Copel e Sanepar no governo passado por 7 anos. Fizemos uma vez, vamos fazer de novo. Não é possível que essa tarifa continue assim. Ela prejudica as famílias. Claro. É o dinheiro do caderno da escola, é um lazer, é uma pizza no fim da semana que a família não pode comer prejudica as famílias, prejudica o comércio, prejudica a indústria. É o dinheiro tirado da economia. Exatamente. E nós vamos segurar isso, vocês não tenham dúvida disso. Nós faremos. A tarifa da Copel durante o nosso governo foi a mais barata do Brasil. E para não dizer que a gente está mentindo, na verdade ela era a 3ª, mas Brasília e São Paulo, com a CESP, eles trabalham só no miolo da cidade, eles não têm linhas de transmissão. Perfeito. Então, essas 2 empresas tiveram tarifa mais barata que a nossa. Mas empresas que estendiam linhas para todo o estado, como a Copel, a nossa era a mais barata do Brasil. Hoje é a 23ª mais cara, estão metendo a mão no bolso da gente. Mas vamos ver aqui como é que continua a dona Suzana Rosicleri Bianchi, de Londrina. Não tem gasolina para viatura, as obras do Cine Ouro Verde estão atrasadas por falta de pagamento. Que mágica eu fiz. Gestão e seriedade, Rosicleri. É só isso. Eles estão brincando de governar o estado do Paraná. Vamos ver outra pergunta aqui. Pergunta aqui que não acaba mais. Luiz Unzinker. Unzinker.luizeduardo32@gmail.com. Colombo. O Centro de Reabilitação de Deficiências Físicas tem ajudado muitas pessoas. Foi obra tua. Seria possível analisar o funcionamento do mesmo num 3º turno? Este hospital de reabilitação é o mais moderno do Brasil e um dos mais modernos do mundo. Nós construímos, levou o nome da filha do secretário de saúde que havia falecido, Ana Carolina Xavier. Certo. Ele, na verdade, está parado. Ele não tem mais o atendimento de complexidade. Ele está desmobilizado. Nós vamos botar esse centro para funcionar assim, Luiz. E a sugestão é um 3º turno. Terceiro né? turno, claro. Ampliar, usar toda a instalação física e num 3º turno você pode proporcionar que as famílias acompanhem a pessoa que Esse está centro, doente. no espaço das UTIs, ele tem um corredor que as famílias acompanham sem estar dentro da UTI. Olha. É o esquema do Canadá que nós copiamos aqui. Está desativado. 44 hospitais, entre 13 absolutamente novos e 31 reformados, estão subutilizados. Nós vamos pôr isto em funcionamento. As clínicas da mulher e da criança que nós fizemos uma parceria com a doutora Zilda Arnes,
estão também desativadas, foram transformadas em postinhos de saúde. Vai voltar para o projeto antigo. Uma mulher grávida não pode ser misturada com as pessoas que frequentam um posto de saúde. Isso também é uma outra coisa, Requião, que é muito importante que as pessoas entendam o que é a propaganda da televisão e o que é o dia a dia das nossas vidas. Eu acompanho muito de perto esta questão da saúde porque de formação eu sou enfermeira, especialista em saúde pública, e eu sei hoje quantas pessoas ficam nas UPAs, no Paraná inteiro, aguardando um leito hospitalar. Então não adianta, Requião, ter um helicóptero para transportar um e outro se não temos o leito disponível para que esse helicóptero traga o paciente para ser efetivamente tratado. Então, uma coisa é clara... Mas, Rosane, são 4 helicópteros, 5 para 11 milhões de pessoas. E uma coisa, piada isso. E uma coisa, eu até deveria ter trazido aqui uma outra notícia veiculada esta semana pela imprensa da história de uma senhora e a agonia que ela passou neste estado com o seu filho que teve um AVC, um acidente vascular cerebral ou um derrame, para que nos entendam. A agonia. Mas é isso que é importante que seja dito. Nós temos que ver a propaganda da televisão, o programa eleitoral e a realidade das nossas vidas. Quantas vezes nós somos chamados a intervir porque o paciente fica 1, 2, 3 dias num posto de saúde, 4, 5 dias aguardando uma vaga. Se os 44 hospitais que você construiu, reformou, ampliou, que fique claro isso, alguns foram ampliados, outros foram reformados e alguns foram construídos, estivessem operando na sua capacidade máxima instalada, nós não teríamos tantas pessoas que neste momento estão em unidades de pronto atendimento, as UPAs ou centros de saúde 24 horas, aguardando leito hospitalar. Aguardando leito hospitalar. Neste momento nós temos uma lista imensa de pessoas aguardando leito e isso eu não tenho nenhuma dúvida, é só você checar aí de perto. Bom, mas tem um gasto entre 500 e 600 milhões, segundo dados de uma projeção feita em cima dos dados do Tribunal de Contas, em publicidade. Daí não tem dinheiro para contratar um médico, isso não é um tem crime. dinheiro para ter remédio. Isso é um crime, porque isso custa a vida das pessoas. Né? Isto custa a vida das pessoas. E aqui está outra aqui. Roque Félix Bezerra. Boa noite, sou policial militar. Gostaria de saber quais as medidas que o senhor irá tomar para a revitalização do Hospital da Polícia Militar, do laboratório do Centro Odontológico que está com atendimento precário aos pacientes, falta de efetivo e pessoal, falta de recursos para a manutenção do referido hospital. Roque, nós vamos botar para funcionar, é simples assim. E lembre que fomos nós que reconstruímos o Hospital da Polícia Militar, que era uma coisa velha, eu fiz um novo. É um dos 44 hospitais que nós viabilizamos no Paraná. E está nessa situação terrível, inexperiência, um desinteresse por isso tudo, só falam em negócio. Tem muita gente ganhando fortunas, mas sobe a tarifa de luz, sobe a tarifa de água e nós vamos dar um jeito nisso. Na página, Meg, o que é que chegou na página? Chegou pergunta do Diogo Costa. O que diz o Diogo Costa? Ele gostaria de saber se o salário dos policiais militares do estado do Paraná é um mérito do seu governo ou do atual governo. O Diogo pergunta se o salário dos policiais do Paraná é um mérito do meu governo. Nós tínhamos programado e aumentado os salários. Quando eu assumi, só aumentava o salário do oficial superior e não se incomodavam com os soldados. Nós viabilizamos os aumentos dos policiais, soldados, e viabilizamos ainda a possibilidade de um soldado estudioso vir a ser coronel e comandante da Polícia Militar. Acabamos com os impedimentos para ascensão na carreira. E é esta a resposta, Diogo. Sérgio de Paula Souza. Requião, tenho lojas de rua em Curitiba. Ano passado fomos assaltados 5 vezes na loja da República Argentina, no Bar da Água Verde. Vocês viram o programa do governador? É isso. Só tem segurança na capital. Conversa mole. E na loja da Marechal Deodoro, este ano já me assaltaram 3 vezes. Ou seja, além de pagar impostos abusivos, como a substituição tributária, que é essa antecipação de receita que está quebrando todo mundo, que o governo implantou este ano,
para acabar de vez com o comércio, ainda vivemos com problema de segurança. Não vemos motos, nem carros de polícia, nem módulos policiais em lugar algum dessa cidade. Só vejo isso em dia de jogo de futebol. Daí lota de carro da Rony, cavalaria e tudo mais. Mas no dia a dia, para proteger o comércio e as pessoas, nós praticamente não vemos nada. Voto no senhor se prometer e realmente cumprir, tirar a substituição tributária. Tem nem dúvida, né, Rosane? Esta cai no dia seguinte, porque é uma antecipação de receita que está quebrando empresas e demitindo trabalhadores. É uma coisa realmente absurda. Nós não podemos continuar com isso. Mas é este o relato, 5 vezes assaltados, é disso que as pessoas têm que entender. Uma coisa é a televisão, o programa super bem produzido, 8 minutos para super produções, outra coisa é o que você sente no seu dia a dia. E é disso que nós estamos falando. Olha aqui, fala o professor Manzato. professormanzato@gmail.com. Terra Boa, Rosane. Aqui eu sou de Terra Boa, região noroeste do Paraná. Gostaria de saber qual estado o Beto Kinder Ovo está apresentando no horário eleitoral. Eu não moro no estado que ele apresenta. Realmente é o estado da propaganda. Você sabe que um amigo meu, o Malhadas, eu acho que é um juiz, ou ex-juiz, disse que não queria mais ver o nosso Galo Ezequias no programa e achava uma infantilidade eu dar apelido pro Beto Richa. Malhada, não sou eu que dou apelido, é o povo que está chamando ele de Kinder Ovo. Foi uma iniciativa da menina Glaze no debate, isso pegou como um rastilho de pólvora em todo o estado. Agora o Galo Ezequias é um intelectual à altura dos programas apresentados, da falsidade apresentada. Ele, quando vê barbaridades, ele coloca a sua opinião. Não é a minha. É um atrativo, Malhadas. Porque temos que botar alguma coisa divertida nesse programa. Não pode ser aquele debate cru em cima de programa de governo. Mas Manzato, eu não moro no estado que ele apresenta. Nem nós moramos. Embora o que esteja sendo colocado nessas cartas, nas perguntas, nas mensagens que estão chegando, são sempre situações de profunda tristeza. A gente até descontrai com o Galo, mas no fundo a gente vê o tamanho, Requião, do desafio que temos pela frente de retomar todas essas questões, né? De retomar todas as questões, de fazerem com que as pessoas realmente se sintam seguras. Essa situação é o grande desafio, fazer com que as pessoas realmente sejam acolhidas no sistema público de saúde, se sintam protegidas nos seus patrimônios, nas suas casas, nas suas idas e vindas pelas ruas das nossas cidades. Esse é o grande desafio. Olha, um aqui me dá um puxão de orelha. Opa. Francisco Torres Ataíde, de Curitiba. Elefantes brancos são raros, mas existem. Pergunta: ao construir hospitais ou reformar, será dada aos tais estrutura necessária para funcionamento e também o suporte humano suficiente? Os hospitais já existentes em funcionamento carecem de muitas coisas, entre elas pessoal de limpeza especializado, para que não tenhamos a tal doença hospitalar de difícil tratamento. Francisco Torres Ataíde, franciscotorresataíde@hotmail.com, Curitiba. Toda a razão. Perfeito. Eu mandei construir a rede de hospitais, os 44, reformando alguns, ampliando todos. Por exemplo, em Londrina, o Zona Norte e Zona Sul eram um ambulatório de 30 leitos. Passaram a ser hospitais de 130 leitos. E eu dei início ao processo e o próximo governo tinha que continuar. Você começa estabelecendo protocolos de baixa complexidade, vai subindo. Agora, o que fez o atual governo? Ele cortou as verbas. Ele jogou 500 ou 600 milhões em publicidade e propaganda do Estado. Nós temos que retomar a organização desses hospitais. E precisamos, Rosane, reestruturar a carreira dos médicos. Sim. Estão ganhando uma miséria. Os médicos, ganham os demais quase a mesma coisa que o auxílio residência que os juízes estão recebendo. Não tem cabimento isso, né? Nós precisamos, eu acho que todo o sistema de saúde tem que ser revisto da forma
da sua missão. E essa questão das carreiras dos profissionais, os médicos é o nosso maior problema nesse momento, mas todos os demais profissionais nós teremos que estabelecer um programa de carreira, cargos e salários. Você já fez isso, agora eu tinha um isso. projeto pronto quando eu deixei o governo, foi engavetado pelo PSUT e nunca mais apareceu. Vamos coberto retomar com isso. O médico tem que ter segurança quando está numa carreira pública. Ele tem que ter a segurança da aposentadoria, da manutenção da sua família, das progressões. Nós temos que reestruturar essa carreira. Eu tinha começado a fazer isso e nós vamos retomar. E também, só acrescentando, e também da segurança para o médico exercer a sua profissão, toda a equipe ao seu redor, inclusive as funcionárias que fazem a limpeza do hospital. Como o senhor colocou ali, é real. Não há médico que dê conta de controlar uma infecção hospitalar se a higiene não for... Francisco Torres sabe o que está perguntando. Sabe o que está perguntando. E se a higiene, se as pessoas encarregadas da higiene não praticarem isso com profissionalismo. Professor Manzato de novo aqui. Opa. De Terra Boa. Os empresários já não aguentam pagar tanto tributo para manter as empresas de pé. Quais suas propostas para os pequenos e médios empresários? Acabar com a substituição tributária. Voltar com a isenção absoluta. 0 imposto estadual para a microempresa. Uma média de 2% para a pequena empresa. Porque isso retorna para o Estado. Eles mantêm a loja aberta, eles contratam empregados e os empregados com o salário mínimo regional, o maior do Brasil. Porque daí a roda gira, eles vão gastar no comércio, na padaria, nas lojas, e isso tudo faz a nossa economia funcionar. Manzato, você está com o foco em cima das nossas propostas de governo. O noroeste do Paraná terá novas linhas de ferrovias. Quais suas propostas para esse meio de transporte? Nós precisamos retomar no Brasil inteiro, numa parceria forte com o governo federal. Nós fizemos aqui, em parceria com o Exército Brasileiro, a Ferroeste, foi até Cascavel. Ela tem que ir até o Paraguai, aquela região graneleira do Paraguai, Mato Grosso. Nós temos que retomar isso. Mas isto depende de uma parceria com o governo federal. O Estado não tem recursos para fazer o que eu fiz. Eu peitei aquilo e mandei construir. Ricardo Luiz Serenati, Araucária. Como vai ficar a situação dos fiscais da Receita Estadual que estão trucidando os pequenos empresários e comerciantes? Não aguentamos mais mordida. Mordedor tem que ser defenestrado. Você já fez isso uma vez? Estão fazendo o diabo, pressionando o comércio e depois vem um sujeito pedindo dinheiro para a campanha eleitoral. É verdade. Temos que voltar a moralizar esse sistema. Wilson Seiorra Assis, de Londrina. O que o senhor tem de propostas para os praças da Polícia Militar? A possibilidade de voltarem a ser oficiais superiores. Uma carreira. Carreira, de poderem ser coronéis, comandar, não podem ser confinados, fechados. Cursos de formação. É importante que, se possível, todos tenham formação universitária, conhecimento de direitos humanos. Eles têm que ser, acima de tudo, respeitados. Pedro Mendonça, é uma complicação aqui o Pedro Mendonça. Dá uma olhada aí, Rosane, o que mais que chega? Olha o que tem de pergunta aqui. Eu vou dar uma oportunidade aqui, enquanto eu vou dar uma olhada nas perguntas. Dá uma olhada pro Rafael. Exatamente. Vamos deixar o Rafael vir aqui. Bota o Rafa na roda. Tá ok? Vamos lá? Rafa, estamos começando aqui. Tira essa papelada aqui já vencida. Começando aqui com a Andressa do Espírito Santo. Olá, governador, sou professora PSS da Rede Estadual de Ensino e gostaria de saber se o senhor pretende realizar um novo concurso público para professores, visto que no ano passado, na gestão Richa, foi uma verdadeira palhaçada. Professores a nível de doutorado foram reprovados no concurso e, sem contar, o que é dito por aí pelo atual governo é que o quadro de professores está completo, o que é uma mentira, pois existem escolas com cerca de 50% do quadro formado por profissionais PSS, sem contar na situação de muitas escolas sem xerox, sem merenda decente e sem telefone, algumas sem ar-condicionado em lugares e sem segurança. A menina que foi esfaqueada em Piraquara semana passada na sala de aula
porque deu nota baixa, o aluno não gostou da nota, puxou a faca e esfaqueou a O professora. Rafael entrou na roda e já pegou a parada. Aqui na região de Curitiba nós tínhamos 22 patrulhas escolares. Hoje funcionam uma ou duas. E nós fizemos concurso e introduzimos na rede 55 mil professores, se não me engano. Vamos fazer de novo. E o pessoal que já está trabalhando, os PSS, terão uma pontuação a mais. No Nós vamos concurso, levar em consideração no concurso o trabalho que eles já desempenham, não é? por respeito ao tempo Por de respeito ao serviço tempo, no à magistério. dedicação e tudo mais. Muito bom. Londrina, Lúcio Zanin Júnior. Senador, sou funcionário da Sanepar, mas já fui funcionário da Casan, Companhia Catarinense de Saneamento. Comecei a acompanhar sua trajetória política quando estava na Casan. Empresa essa que vem sendo sucateada para a privatização. Lá os funcionários da Casan falavam muito bem do senhor por sua postura frente à Sanepar, se opondo ao sucateamento. Porém aqui, na Sanepar, alguns chefes estão propagandando que na sua gestão o senhor não vai subir salários e benefícios devido ao congelamento da tarifa. Eu, como todo saneparano, queria saber do senhor qual a sua posição. Eu vou acabar com a participação no lucro dos empresários privados. O funcionário da Sanepar não pode ser terceirizado, não pode ser usado por uma empresa que o transforma num verdadeiro escravo. E nós fizemos 4 bilhões de investimento na Sanepar, no Paraná inteiro, quando estávamos no governo. Vocês perguntem aos funcionários antigos como eles eram respeitados na nossa administração. E eu quero esse funcionalismo todo jogando com a gente, que temos que acabar com o domínio da Andrade Gutierrez sobre a Sanepar. A Sanepar é do Paraná. E o Beto Richa, através de um pacto acionista, entregou para uma empreiteira de Minas Gerais. Minha gente, é uma parada que eu quero pegar junto com vocês. Como é que você mantém a tarifa congelada durante 4 anos e ele diz que não consegue, diz que precisa aumentar a tarifa para fazer frente aos custos? Ele está fazendo despesas de terceirização, contratando empresas para fazer trabalho que funcionários da Sanepar fazem, e os funcionários terceirizados ganham muito pouco, a empresa ganha muito. Ele dobrou em 100% o lucro do setor privado e está dirigindo a empresa para fazer negócio. Você lembra que nós estávamos agora na porta da catedral, o Guilherme lá da Vila Sandra disse para você que pagava R$24 de água, agora paga 120? Viu? Lembra na pré-tira dele? É, de R$24 para 120. Hoje, para trocar um cavalete numa casa, tem um custo de R$400, uma coisa assim. E eles vão lá e tiram o cavalete se o cara atrasa. Transformaram a Sanepar numa máquina de tomar dinheiro do povo do Paraná. Eu congelei por 7 anos. Vou congelar de novo. E vou baixar a tarifa da Copel, sim. A Copel tinha a tarifa mais baixa do Brasil e hoje é a 23ª mais cara. Mas vem aqui uma sapecada nos nossos companheiros. João Pedro da Silva Ópolis, zicopolis@ig.com.br. Lapa, por que o Requião fica falando do que ele fez? Além disso, não seria interessante ele falar do que pretende fazer no novo governo? E aqui na Lapa eu não vi nenhuma propaganda do Requião, nem sequer um santinho. Tem aquele ditado: Deus ajuda quem cedo madruga. Vamos puxar a orelha desse pessoal da Lapa. E vocês, o Paraná sabe o que nós fizemos. Eram 300 programas de governo, João Pedro. Outra pergunta. Por que o PMDB, sendo o partido maior do Brasil, não tem candidato a presidente vivendo das migalhas do PT? Me falaram, é mais vantajoso para o PT. Tudo bem, apoio no segundo turno. Dá a impressão que o PMDB não tem projeto para o Brasil. Você está na minha posição. Partido político existe para lançar candidato em todas as instâncias da administração. Por isso, Rafa, nós brigamos aqui no Paraná para termos candidato e acabar com esse apagão de gestão que nós estamos vivendo. E você foi várias vezes pré-candidato a presidente da República pelo PMDB. Fui. Mas lá em cima venderam o partido. Você sabe, Rafael, que aquela turma lá de cima não gosta muito de você. Eu vi na imprensa que o PMDB arrecadou este ano 119 milhões de reais para propaganda, e para nós aqui veio 200 mil reais. A mesma coisa que mandaram para mim quando fui candidato a prefeito. Diz que alguns candidatos aí de governador de outros estados receberam 30 milhões. Parece que esse partido não é bem, no que diz a respeito à cúpula, o nosso partido. Eu falei com o Temer, ele disse que ia dar um jeito nisso, estamos esperando. Parece que o PMDB não é o nosso PMDB. A nossa posição não é muito agradável para a cúpula do partido no Brasil.
Mas o povo tem que pôr na cabeça, Requião, que quanto mais barata for a eleição de um candidato, mais livre ele é para governar sem medo. Por exemplo, você é livre das empreiteiras, dos grandes consórcios, você consegue fazer uma casa da Coapar a 18 mil reais e o povo pagar uma prestação a 50 reais. Você livre dos grandes compromissos, consegue baixar a tarifa de transporte, controlar a tarifa de água, acabar de com luz. os trambiques. Agora, se Acabar você já com- prende o rabo na véspera da eleição, daí não dá se mais mexe nada. mais. E esses caras? Daí só sobra o Ezequias. Gostei Dá uma desse. apertão. Terrível. Para acordar o Paraná. Acorda, Paraná! Olha, a Isa reclamando da gente aqui. Curitiba, Isa. Isabela@hotmail.com. Curitiba. Bom dia, governador. Observei na campanha de uma voz de melhor de mulher, diz a seguinte frase: vamos ganhar. A voz da narradora não prende atenção. Sugiro colocar uma voz de locutor de rádio, aquele tipo de voz que chama atenção. Vamos ganhar, Isa, porque o Paraná precisa de um governo de verdade. Estamos na luta. Tem que ganhar com voz de FM. De voz de frequência modular. Vamos lá. Antônio Márcio Vendramel e Vaiporã. Por gentileza, senador e futuro governador do Paraná, quando está previsto sua vinda para o Vale do Ivaí, mais precisamente Vaiporã? Logo, logo. Eu já soube que o pessoal está organizando uma ida nossa lá. Rafa, assuma aqui a leitura dessas coisas. Vou botar o óculos, vamos ver. O Nelson Andrade quer contar com o seu apoio em Francisco Beltrão. O Nelson Andrade diz que eles têm uma população de quase 100 mil habitantes e não tem um batalhão no município. Ele quer saber como é que pode fazer para melhorar a segurança no estado. E ele lembra, não é Francisco Beltrão, desculpa, é Fazenda Rio Grande. Ele diz que não tem batalhão de polícia, que a criminalidade está pela hora da morte, e lembra o caso da professora de Piraquara que foi esfaqueada dentro da sala de aula. O que você vai fazer para melhorar a segurança da grande Curitiba? Quer saber Para o começo de Nelson Andrade? conversa, batalhão não resolve nada. Batalhão é uma estrutura inventada pela ditadura para combater levantes populares. Nós precisamos de polícia na rua, companhias que são mais leves. E no caso das escolas, tem que voltar a patrulha escolar. Nós tínhamos 22 patrulhas em Curitiba e na região metropolitana. Hoje tem uma ou duas funcionando. E essas patrulhas têm que interagir com os professores, com os pais de alunos. Não pode ser um grupo de policiais que chega lá batendo, dando pancada. Elas têm que ter uma ligação com os inspetores de aluno, com os professores, com os pais de aluno. Isso vai voltar, vamos resolver isso. Bom, tem um aqui dizendo que não quer ser identificado, ele naturalmente assina, que atrás do módulo policial do Jardim Guarituba, em Colombo, tem um ponto de venda de drogas, que tentaram roubar o Colégio Padre Durval atrás do mesmo módulo, e que os policiais não estão lá. À luz do dia não se vê nenhum policial. Módulo? Do Jardim Guaraituba, em Colombo. Passa para cá, senão nós vamos começar a repetir as coisas. Fica aqui um aviso, inclusive, para a Polícia do Paraná. Polícia do Beto Richa. Dei uma olhada no módulo policial do Jardim Guaraituba, em Colombo, que parece que é um módulo vazio, está desocupado. Qualquer hora aparece alguém para morar no módulo. O Julião Emílio de Jardim Alegre quer que você asfalte os 14 quilômetros que separam a cidade do Jardim Florestal. E o Anderson Turose de Cafeara também quer uma pavimentação de 6 quilômetros da PR-317 para o desenvolvimento econômico dos pequenos municípios. O que dá para fazer, governador? Apoio à prefeitura. Apoio à prefeitura. Eu tenho que trabalhar junto com as prefeituras. E eu tenho um carinho especial por Jardim Alegre, que era onde morava o meu velho amigo Natal Pessutti. O bom, o pai. Era um cara porreta, do velho MDB de guerra. Eu tinha muito orgulho do Natal Pessutti e por diversas vezes passei na sua casa. Tem o José Walter Tavares, que comprou uma moto que tinha multa. Pagou a multa em duplicidade
em dezembro de 2013, até hoje está recorrendo, já fez 5 protocolos e tem vergonha do tarifaço do Detran e do descaso com ele. O que dá para fazer com isso? Dá para acabar com o tarifaço do Detran. O Detran tem uma tarifa que deve servir para manter os seus serviços. E talvez apoiar, por exemplo, a polícia rodoviária, coisas relacionadas. Mas agora transformaram o Detran num arrecadador de dinheiro para as folias do governo. 600 milhões em propaganda, Rafael. Tenha dó. Você fez todas as estradas do Paraná com o dinheiro do Detran. Dinheiro do Detran. Mandou arrumar tudo. A manutenção. Isso no governo do Jaime usava em propaganda também. Era o Marcelo Almeida que estava lá, que é o nosso candidato ao Senado. Acabou com o porreta, viu? Um sujeito seríssimo, Marcelo Almeida. O que aconteceu, pergunta o João Costa, que prefeitos do PMDB do Vale do Ivaí aparecem nos comícios do PSDB? Falta de vergonha na cara. Mas a população vai dar uma sapecada neles. Que Paraná é esse da propaganda do Beto Richa, tão diferente da verdade? Tô com saudades da escola de governo, diz o Diego Barbosa de Curitiba. A escola de governo era a transparência. A gente mostrava na televisão tudo que o governo estava fazendo. E as pessoas interagiam. Chegava lá os secretários, os técnicos da área e diziam com clareza o que determinada secretaria estava fazendo. O governo precisa ter um caminho comum e precisa entender o que está fazendo e qual é a orientação do governador. O professor Dr. Carlos Casimiro Casaril, das universidades, de uma universidade estadual, pergunta o que você vai fazer pelas universidades estaduais. Tem cursos com 40 vagas de entrada com apenas 5 alunos. O que fazer nesse caso? E o que você vai fazer com os deputados que tentaram apoiar o Beto Richa, até um que escreveu uma carta querendo ser vice do Carlos Alberto? Que penitência eles vão pagar? Que tal botar num curso para aprenderem alguma coisa sobre política e realidade política? Agora, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Muitos deputados se enganaram, tinham boas razões, achavam que iam ajudar os seus municípios, não deu certo e estão conosco hoje. E são bem-vindos, porque o mais importante é ganharmos a eleição para pôr o nosso Paraná em ordem. O Cláudio Vanderlei de Souza, de Umuarama, a cidade cujo nome quer dizer o lugar onde os amigos se encontram, quer saber se você vai duplicar a BR-323. Ele acha que o pessoal do governo quer duplicar, mas quer botar pedágio. Isso é coisa de malandro, né? O pedágio inviabiliza tudo. Tem que fazer com recursos do Estado mesmo. Lembram aquela rodovia entre Cascavel e Toledo? Morrendo gente, era federal. Eu, quando vi a tragédia que ocorria a cada dia, mandei fazer a duplicação. E sem pedágio, sem nada. Um governo sério consegue avançar assim. Agora, quando o governo é governo de negócio, fica fazendo negócio, grupos de financiadores de campanha enriquecem e o Estado fica na situação que está hoje, abandonado. O Antônio Teixeira quer saber se você vai duplicar a rodovia dos minérios e se vai duplicar a estrada de Piraquara. Não sou eu, não vai dizer que é porque eu tenho chácara para lá. Né? A dos minérios é uma urgência absoluta. Eu até aconselho o Beto Richa a começar de uma vez que nós terminamos. Não é possível que aquela rodovia fique sem duplicação. E a de Piraquara é importante também. Porque Piraquara cresce muito, é uma via de contato com a cidade de Curitiba. Vamos tratar disso também, mas prioridade absoluta para a rodovia dos minérios. Rafael, o Fapinha está dizendo que já passou 45 minutos de programa. E o Edson Marreiro de Colombo quer saber se você vai fazer um hospital lá. Vamos fazer sim. Temos que fazer um hospital nos limites da metropolitana. Outro dia eu dizia que ia fazer entre Colombo e São José dos Pinhais. Mas na verdade o limite de Colombo é com Pinhais, não é com São José. Nós precisamos fazer naquela região um hospital público do SUS, porreta de alta complexidade. Vamos fazer sim, está dentro do nosso programa de governo. Acho que é legal ali na região do Atuba, que fica entre Pinhais, Colombo, Campina Grande do Sul, ali do Jardim Paulista. Um lugar que tem acesso fácil de todos os onde você tem do terrenos do Estado, inclusive aquele terreno do Parque de Ciência que está parado lá. É o terreno que era do... Foi completamente abandonado. Do Parque Newton Freire Maia, né? Foi totalmente abandonado, está uma ruína aquilo. Pois é. O Beto abandonou tudo, né? Bom, eu tenho mais umas 150 perguntas. Mas vamos ver aqui. Vamos pegar as perguntas mais genéricas. Tem algumas perguntas que vão depender do apoio que a gente dê às prefeituras, né, Rafael? E isso nós vamos dar. As prefeituras não serão abandonadas como estão hoje.
Boa noite, Roberto Requião. Gostaria de saber o que o senhor acha do calote de 200 milhões de reais que o governador Carlos Alberto Risch está dando no BRDE. Eles prometeu aumentar o capital do BRDE, que empresta dinheiro para as indústrias de toda a região sul. Santa Catarina aumentou, Rio Grande do Sul aumentou e o Beto deu o calote. Mas isso é normal no atual governo, né? Ninguém pode confiar nessa gente. O que você vai fazer por Morretes e Antonina e Guaraqueçaba e pelo litoral do Paraná? Vamos fazer. Quer saber Alinir Vieira dos Santos da Costa. Tem nome do historiador Vieira dos Santos, que foi o que escreveu a primeira história do Paraná. O que nós já começamos a fazer, né? Nosso litoral é fantástico. Guaraqueçaba é onde começou a nossa civilização paranaense. Antonina é uma cidade belíssima, nós já investimos bastante lá, Hospital nas do Paranaguá. casas, nas ruas. Em Paranaguá fizemos o hospital, o grande hospital, que era onde tinha a Santa Casa, fizemos o hospital municipal, fizemos o mercado, fizemos o teatro, fizemos o aquário, que o Beto inaugurou, né, com pompa e circunstância. Pelo menos fez alguma coisa, né? Inaugurou o que Inaugurou o nós aquário com o teu peixe. fizemos. Meu peixe. Olha aqui, ó. O Marcelo Almeida dos Santos diz que recebeu um jornal falando o diabo de você, denegrindo você. Ele pergunta, se ele está na frente nas pesquisas, por que o desespero de espalhar um jornal dizendo que você mente? Mas quem mente são eles, e o Paraná sabe o que nós fizemos, sabe o que eles fizeram. Não vou enganar ninguém com esse programa de televisão. Eles estão com 17 partidos, adquiriram 17 partidos. Adquiriram. Você sabe que esses partidos são de aluguel. Nós temos um pouquinho de tempo, não temos dinheiro, mas nós tínhamos no governo 300 programas. Nós pegamos um governo quebrado depois do Leandro Taniguchi e administramos. Não ficamos fazendo malcriação para a tia Dilma, nem desaforo para a menina da Casa Civil, a menina Glaze. O negócio é trabalhar, levantar cedo e trabalhar muito. O Rogério dos Santos Andus, de Araucária, fala num Paraná abandonado pelo atual governador, fala em fornecedores sem receber, em professores sem estrutura nas escolas e fala na linha verde de Curitiba, essa grande obra do Beto Richa, que pagou a eleição dele para governador, tinha a construtora Delta, e que ele quer saber por que nunca termina. Por que a linha verde de Curitiba nunca termina? Sei lá, né? Deve ter alguma coisa. Rafael, nós estamos com 50 minutos de programa, tem muita resposta. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de novo uma troca para Rosane. Tá bom, só deixa eu fazer meu comercial. Vamos lá. Rafael Greca. Vote 1503, se quiser me botar lá em Brasília para ser voz do Paraná para esse baita governador. E vote 15 para governador. Viva Rafael, o Paraná! O nosso programa está aumentando muito. Nós estamos com uma média de 3.000 pessoas nas noites anteriores. Hoje eu acho que deve ter dado um pouco mais. A minha ideia é levar isso a sério. Por isso eu estou pedindo para vocês participarem. E participarem com propostas bem consequentes para a gente levantar a audiência do programa. Eu gostaria de mostrar para vocês cada setor do Paraná como vai ser tratado pelo nosso governo. Como é que nós vamos cuidar da saúde, botar a saúde em funcionamento, a segurança pública. De certa forma, nós falamos hoje sobre tudo isso aqui, porque nós temos um tempinho sem vergonha no horário eleitoral. Nós não saímos por aí comprando partido e comprando horários de aluguel. Então, vamos prestigiar esse nosso espaço, porque nós vamos até a véspera da eleição com esse programa, sempre à noite, segundas, quartas e sextas, nos dias... Opa, a Rosane quase... O Rafael Eu já quebrei a perna, Rosane, você não pode. 2 de perna quebrada é um escândalo total. Rosane, você deu uma olhada nas coisas, o que você acha de interessante para a gente responder hoje aí? Vamos bem rapidamente nessa aqui. A Karine Andrade, de Curitiba. Senador Requião, estive na cidade de Cornélio Procópio, onde a família do meu marido reside, e pude presenciar em uma oficina no centro da cidade mais de 20 veículos parados. Como meu marido é amigo do dono, o mesmo disse que muitos estão estragados e os poucos que estão consertados estão retidos por falta de pagamento. É da polícia? A situação é lastimável. O que este governo deixou
deixou o Paraná. E ele também fala que o Paraná reduziu o número de homicídios, com certeza ele não contabilizou os homicídios daquele município, em que em uma semana foram 3 tentativas e 2 mortes. E ele está falando exatamente dos veículos da polícia. Tá tudo parado, né? Falta de manutenção, mas dinheiro para propaganda tem, né? E estão gastando uma fortuna na campanha eleitoral. Vamos lá, Rosa. Vamos lá. Rapidamente. São muitas as perguntas, que bom, minha gente, que bom. Esse é o verdadeiro debate. Esse é o verdadeiro debate. Não é 30 segundos Exatamente. de pergunta e 1 minuto para a resposta. Aqui a gente pode aprofundar as coisas e falar com sinceridade. E esse é sem marqueteiro, é aqui, é você e eles. Somos nós e eles. A Maria Cristina, ela de Grande Rios, quando se ausentou do governo para o PSUT gerir, ele revogou o artigo 103 e aí ficamos esperando 2 anos para avançar. Isso era automático na sua gestão. Olha a incoerência. Gostaria de que fosse estudado esse item no projeto de lei do PDE. É a nossa professora Maria Cristina. Precisamos de algumas modificações no PDE. Tem que ser sempre presencial. O Beto Richa quer fazer um PDE à distância. Não é o mesmo espírito. O professor tem que voltar para o ambiente acadêmico, interagir com as pessoas e ter condição de conversar, de evoluir, de dialogar. Vamos fazer um PDE também para os funcionários. E hoje, até os mestrados têm tido modificações. Antigamente o mestrado era para um pesquisador, né? Agora o governo federal, o Ministério da Educação, está aceitando mestrados dirigidos para determinada atividade. Por exemplo, um sujeito ele quer ser cirurgião neurológico, então ele não precisa fazer um mestrado ampla pesquisa, ele tem que se dedicar profundamente à especialidade que lhe interessa. Nós temos que dar uma modificada nesse sentido também do nosso programa de formação continuada dos professores e fazer para todos os educadores que são os funcionários das escolas, que tem que evoluir junto, ter possibilidade de crescimento intelectual, e isto dará para todos nós uma melhor qualidade de ensino. Na verdade, o que nós temos que fazer é o que você já fez no seu outro governo, que é levar de novo, por exemplo, o ensino médio a ser o primeiro no IDEB e na classificação... Desabou para o 8º lugar, né? Na classificação do MEC, retiro a questão do IDEB. Exatamente, hoje está em 8º lugar e abaixo da média nacional. Isso é inadmissível, né? E era o primeiro, né? Exatamente. Isso é a resposta, porque na verdade o que está atrás de um PDE, o que está atrás é a qualidade do ensino que nós prestamos e é o desenvolvimento da nossa juventude. E isso é uma preocupação tão grande sua. Eu tenho assistido a tua preocupação com esta questão. É muito triste nós lembrarmos isso aqui. É verdade, é muito triste. Nós não podemos nos alegrar com a classificação do ensino médio do Paraná, que já foi em primeiro lugar, hoje em 8º. Isso tem que nos entristecer. Foi em primeiro lugar numa parceria de professores e governo. Agora, o desrespeito dos professores ao governo leva ao desestímulo e à queda da qualidade do ensino. Isso é uma das coisas mais trágicas. Mas ele bota na televisão um diretor numa sala de aula, diz que ele levou a internet para as escolas, quando na verdade fomos nós que levamos com a fibra ótica. Nós levamos os televisores, os laboratórios. Então é tudo uma simulação. Mas eu já resolvi não me incomodar mais com isso. Eu acho que o paranaense tem consciência política e informação suficiente para saber o que é verdade e o que não é verdade. E isto não é do programa Requião 15 que está colocando isso. Foram as notícias vinculadas em toda a imprensa com os índices mostrados pelo MEC. Então, o Paraná, que já foi o primeiro lugar em 2009, hoje amarga o 8º lugar na classificação da qualidade do ensino médio e realmente isso nos preocupa muito. E isso terá que ter toda a nossa atenção. Teremos que retomar o primeiro lugar e, como você colocou, numa parceria. Numa parceria. Se os professores não estiverem motivados, não adianta nada. E a motivação é salário, mas é a atenção, é o equipamento. Eu quero tablets em todas as salas de aula. Aquele diário de aula tem que ser informatizado, que é um abacaxi, o professor ficar anotando aquelas coisas ali. Nós vamos jogar pesado na modernização, se não tenha dúvida. Você sabe que eles falsificaram até a pesquisa de opinião?
Hoje um pedido do nosso que foi, tirou do ar ao meio-dia o programa dele. Daí de noite eles repetiram a falsificação. Mas não é falsificando pesquisa que eles vão se colocar bem. Nós vamos ganhar essa eleição porque o Paraná precisa de governo. Olha a preocupação das pessoas, de muitas, mas muitas perguntas que aqui chegam, muitas estão em cima das questões da saúde. Eu acho que dá para fazer uma última fala nesse sentido, reafirmando mais uma vez o seu compromisso e, consequentemente, o meu compromisso. Londrina, o Paulo Roberto Guterres, deve ser Gutierrez, Requião, suas propostas para melhorar o atendimento hospitalar em Londrina e também a fila de exames médicos, hoje com uma demora muito grande, dependendo da especialidade médica. Tudo terceirizado. Tem gente morrendo na fila no Cismepar Londrina. Qual a solução, senador, para melhorar em seu plano de governo esta situação da saúde em Londrina? Bom, vejam só, nós pegamos aqueles ambulatórios, que era a Zona Norte e a Zona Sul, que tinham 30 leitos, e transformamos em hospitais, 130 leitos em cada um. Fizemos na universidade um hospital de transplante de medula e um hospital de queimados. E o pronto-socorro de Londrina, do hospital universitário do HU, parecia Vietnã, era uma coisa terrível. Nós reconstruímos aquilo tudo. Agora, precisa funcionar. Nós apoiamos a Santa Casa, nós apoiamos o Hospital do Câncer. Precisa pôr esse dinheiro que está saindo para publicidade, esses 500, 600 milhões que o Beto Richa está gastando, a serviço da saúde pública. Nós precisamos contratar mais médicos, mais enfermeiros, acabar com a terceirização de tudo. Que você, como é especialista em saúde, Rosana, sabe que isto custa muito mais caro do que o trabalho dedicado do pessoal interno. Se temos laboratório, vamos botar o laboratório para funcionar. Ah, não tem quem opere, contrata. Mas sabe o que eu também gosto muito da tua fala com relação à saúde e que o Gutierrez nos ouça? É quando... Eu acho que é Guterres mesmo. É Guterres mesmo? É. Ah, que o Guterres nos ouça. É quando você diz... que também vai promover outras políticas fora da saúde para que os paranaenses adoeçam menos. E eu fico encantada quando você fala que aparelhar a polícia, por exemplo, colocar o policial rodoviário estadual munido de bafômetro, vai fazer com que as pessoas se acidentem menos e ocupem menos leitos hospitalares e, consequentemente, sobrem vagas para quem adoece fisiologicamente, né, pelo envelhecimento, estas coisas todas. Aquela outra questão tua, bem colocado, que você vai potencializar os técnicos da Emater para que estejam do lado dos agricultores, para que estejam ajudando os agricultores, por exemplo, a usarem menos agrotóxicos. Isso economizará dinheiro. Saúde. E isso é saúde. Como você fez, por exemplo, com o programa do leite das crianças. Claro. Eu lembro perfeitamente, quando você fez o programa dos leite das crianças, era um dinheiro fora das questões de investimento específico com saúde, mas que faziam com que as crianças adoecessem menos. Então, não é, Guterres, só a questão de fazer o que tem que ser feito, aparelhar, fazer funcionar os hospitais, é também fazer com que as pessoas adoeçam menos. E eu sou a testemunha cabal dessa preocupação do Requião. Eu tenho acompanhado as discussões do plano de governo, as discussões do que fazer na saúde, e eu tenho, vou confessar aí, minha gente, eu sou uma técnica na área de saúde com mais de 20 anos de profissão, mas a visão do Requião eu não encontro por aí com relação a esta situação de cuidar de quem está doente, mas também fazer com que as pessoas adoeçam menos. Rosane, eu fico orgulhosa disso. 80% do pessoal que vai para o SUS vai por doença infectocontagiosa. Isso tem que ser resolvido no posto de saúde. E nós temos no Paraná 2.500 postos de saúde por conta das prefeituras. Instalações físicas horríveis, não tem médico, não tem instrumento, não tem remédio. Nós temos que dar uma força para as prefeituras. Exatamente. Uma suplementação de verba, nós temos que reformar esses postos, dar equipamento, manter remédio, porque isto segura a lotação dos hospitais, porque se resolve o problema. Outra questão, não quero te interromper, mas já te interrompendo, uma outra questão fundamental. Você sabe exatamente como funciona Brasília. E essa experiência tua vai fazer com que nós
possamos ajudar os prefeitos a ir buscar em Brasília os recursos que são dos prefeitos por direito. Então, isso eu também gosto muito da tua briga lá em Brasília. Você é, sem dúvida nenhuma, eu ousaria dizer que é o mais, mas para não parecer, o senador é mais respeitado daquela casa. E as pessoas sabem disso. Quem acompanha a TV Câmara, TV Senado, sabe do que eu estou falando. Então, exigir, fazer com que o governo federal cumpra o seu papel. Porque nós estamos cansados de ver os prefeitos com o pires na mão, indo buscar um dinheiro que nunca deveria ter saído dos seus municípios. E eu também tô muito estimulada a estar do seu lado, porque eu sei que você fará isso para ajudar as pequenas prefeituras, as cidades que hoje precisam desse recurso para garantir qualidade de vida para as pessoas. E hoje o melhor hospital do interior é uma ambulância para trazer o doente para a cidade. E o Beto com essa palhaçada, num estado que tem 11 milhões de pessoas, botar 4 helicópteros, que eram helicópteros comprados nos nossos governos, pintam uma cruz vermelha e diz que eles vão resolver o problema de saúde quando os hospitais não estão funcionando. Minha gente, isso tem que ser levado a sério. E temos recursos, sim. Nem que eu tenha que cortar o último tostão de propaganda, dos 600 milhões que ele gastou. O número de cargos em comissão, absurdos. A Sanepar, no meu período, tinha, segundo me informaram recentemente os funcionários, 350 cargos em comissão. Não era só para gente de fora. Eram funções gratificadas de funcionários que assumiam uma determinada responsabilidade ou uma chefia. Hoje tem 750. Tem até um tal de consultor estratégico. Consultor estratégico. Meu Deus. Diz que ganham o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. São políticos que perderam a eleição, que foram cooptados para apoiar o governo. É uma vergonha. Nós temos que fazer uma administração profissional, acabar com essa malandragem. Nós temos condição de pôr o Paraná em ordem. Minha gente, o que vocês acharam da nossa conversa de hoje? Na companhia do Rafa. Já foi embora o Rafael, né? O Rafael foi para casa. E com a Rosane, que é a nossa vice, especialista em saúde pública, uma parceira ideal. Nós não temos grandes coligações, nós não temos tempo na televisão, nós não temos dinheiro, mas temos experiência e competência numa equipe que pode pôr o Paraná em ordem. E é isso que nós nos dispomos a fazer. Por isso estamos aqui pedindo apoio, pedindo voto de vocês e gostaríamos de transformar esse nosso debate das segundas, quartas e sextas-feiras, às 9h20 da noite, numa coisa mais ampla. Nos ajudem a divulgar isso e nos deem a opinião. Nós devemos continuar ou não? Cai muita coisa aqui, Rosane, de perguntas que deviam ser feitas ao prefeito, de pequenas coisas. Olha, mas a gente acaba sentindo onde é que está o verdadeiro problema da população. Olha o tanto de perguntas que nos chegaram aqui. Foram 400 perguntas. Muitas serão respondidas, né, de outra forma. Algumas nós vamos compilar para voltar a tocar, mas eu vou só colocar a última opinião. Não é uma pergunta, é só para a gente voltar mais animado ainda. O Alexandre Melchior, é isto? De Bituruna, Paraná. Parabéns, Requião. Imagem muito boa, áudio muito bom chegando para nós. Volta, Requião, e taca-lhe pau. Rosane, vamos fazer um apanhado aqui dos municípios que conversaram conosco. Aqui, Lobato, Caio César. Perfeito. Castro, Moacir Fadel. O que é o Moacir Fadel? Senador, fizemos em Castro mais de 300 obras em nosso município que melhoraram a qualidade de vida do nosso povo. Mais de 65% delas foram em parceria com o Estado. Gostaria que citasse uma obra desse governo no interior, já que ele foi passear nos 390. Ele fala que nós fazemos obra. O Fadel era prefeito de Castro e que o Beto passeia por aí. Mas, para que o Fadel de Castro, Curitiba, Sérgio de Paula Souza, Araucária, Rogério dos Santos, mais Curitiba, para a gente ter uma ideia das pessoas que estão nos ligando. Curitiba está presente. Londrina, Paula Freitas. Curitiba, tá? Forte a participação.
Curitiba mais Curitiba, Curitiba, Cerro Azul, Campo Largo, Curitiba. Curitiba está com uma presença boa, hein? E eu acho que como disse o nosso amigo lá, a imagem do nosso programa está muito boa. Curitiba, a participação forte da cidade de Curitiba. Nos outros dias o interior estava presente também com muita força. Então com Curitiba aqui que não acaba mais. Guarapuava, Helmut Unger, Requião, estamos todos com você nessa eleição. Sou pequeno produtor e quero saber sobre a Emater. Vamos fazer concurso, botar a Emater para funcionar, o IAPAR para funcionar como já fizemos. A pequena empresa rural é responsável por 70% da comida que vai para a mesa da minha casa, da tua casa, do paranaense e do brasileiro. E é o pequeno agricultor que precisa de um governo forte, e terá. Me ajuda aqui, vamos ver mais aqui. Estou precisando molhar minha mão aqui, que eu não pego aqui. Almirante Tamandaré, Londrina, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Curitiba. Hoje foi Curitiba mesmo. Hoje Curitiba está dando um show aqui. Curitiba, Guarapuava, Londrina, Curitiba, Jardim Alegre, Cafeara, Cornélio Procópio, Ivaiporã, Curitiba, Francisco Beltrão, Curitiba, Umuarama, Itaperuçu. Requião, quais seus planos para a duplicação da rodovia dos minérios? Isso é compromisso, é necessidade. Perfeito. Temos que fazer isso com prioridade absoluta, Antônio Teixeira. Maringá, Colombo, fala no hospital, Curitiba, Grandes Rios, Douradina, Umuarama, Curitiba, Morretes. Lenir, eu quero saber se você vai ganhar, o que vai fazer para mover tudo que puder. A minha avó nasceu em Morretes, filha de italianos, nasceu em Morretes 15 dias depois de chegar no Brasil. Aquela igrejinha de Porto de Cima, Lenir Vieira dos Santos, foi construída pela nona, um dinheiro tomado do bolso do nono. E eu reformei aquela igreja 2 ou 3 vezes já. Nós temos uma paixão especial por Morretes. Marcelo Almeida Santos, Curitiba e Araucária. Como vocês veem, E fora tudo de certa o resto forma é o do Paraná inteiro. Foram 400 perguntas do resto do Paraná todo. Minha gente, nós vamos ficar por aqui hoje. Alguma coisa, Rosane, para terminar? Não, foi. Pede voto para esse pessoal. Eu creio que quem nos acompanhou no programa está absolutamente convencido do que é o compromisso que estamos firmando com vocês. Eu acho que o voto virá por consequência desse compromisso. Eu desconheço alguém que tenha tanto amor pela nossa terra e pela nossa gente quanto o Requião. Eu desconheço. E eu não tenho dúvida que este próximo mandato, Requião, será o teu melhor mandato. E não é porque eu farei parte dele, é porque porque a tua experiência é grande e os teus compromissos aumentaram Que é? e muito. Acabou a tinta de tanto. Acabou a tinta da impressora. Sabe o que não funcionou muito bem hoje? Foram as perguntas na página do live stream. Uma só, né, Meg? Pois é, nós precisamos aproveitar, aprender a usar a página do live stream. Está chegando pergunta pelo Face, está chegando pelo Twitter e está chegando pelo site, pelo nosso site, que é o site da campanha. Minha gente, nós acumulamos uma experiência muito grande na vida política, administrativa, experiência de seriedade, e está faltando seriedade no Brasil. Eu repito isso sempre na linha do Papa Francisco. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Um político pede voto para o povo, Mamon é dinheiro em hebraico, eu repito isso inúmeras vezes. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir ao povo, ao dinheiro, ao lucro, à ganância. Nós temos que fazer um governo com gente experiente, competente e dedicada. E vou repetir mais uma vez, que eu tenho repetido em todas as reuniões do interior. Você deve estar cansada de ouvir. Não estou, Um não. administrador público tem que ter sensibilidade para se emocionar até as lágrimas diante da pobreza e da injustiça. Mas não basta isso. Tem que ter experiência e competência para que essa emoção se transforme também numa ação administrativa modificadora da realidade. Em casa, para os quilombolas,
em leite para as crianças indígenas, para as crianças pobres nas escolas, em irrigação noturna, em televisores nas salas das escolas públicas, em laboratórios de informática, para que os filhos dos mais pobres tenham uma qualidade de educação que os mais ricos têm. É importante que na escola mais remota do Paraná e do Brasil a gente tenha uma qualidade de ensino igual ou superior à da melhor escola dos ricos nas escolas privadas das cidades mais chiques e mais complexas do país. Nós nos dedicamos a isso. E eu estou pedindo para vocês, votem a oportunidade de, mais uma vez, colocar o nosso Paraná em ordem. Congelo a tarifa de água e baixo a tarifa de energia elétrica, porque a Copel não foi feita para enriquecer meia dúzia de terceirizados, de empresários que negociam com energia elétrica. A energia barata dá tranquilidade para as famílias, dá a possibilidade das empresas serem criadas, instaladas, se desenvolverem. O Grupo Mufato, que eu visitei lá em Cascavel, que é dono dos supermercados, me disse que só nos seus supermercados a energia aumentou esse mês 500 milhões de reais. Alguém diria, aumentou para eles? Não. Aumentou no produto porque eles vão repassar o preço. É um equívoco, um erro essa história de um Estado gerador de negócio para enriquecer muito pouca gente. Além de cuidar da Sanepar, cuidar da Copel como se deve ser cuidado, ainda colocará de novo o nosso ensino médio na primeira posição. É um outro desafio que nós temos pela frente. Isso mexe no coração da gente. Não tenha dúvida Os professores, com a parceria do governo, colocaram o ensino público médio do Paraná em primeiro lugar no Brasil. E agora ele está em 8º lugar. E a televisão mostra outras coisas, mas a realidade não é essa. E nós vamos consertar isso. E eu faço aqui um apelo aos professores. Minha gente, vocês são os que conhecem mais de perto a diferença de um governo que levou com seriedade a educação e um governo que vive de propaganda. Nós, eu e a Rosane, precisamos de vocês. Não só para retomar aquele ímpeto na melhoria da educação, mas para consertar o Paraná inteiro. Saúde, além da educação, segurança pública, agricultura, industrialização. Contamos com vocês. Farpinha, pode cortar. Um abraço, minha gente. Boa noite, minha gente. Me chama que